Sabe aquela sensação que parece uma onda, que chega do nada, assim, sem pedir licença, e te afoga por um instante? Pois é, para mim essa onda tem um nome e um endereço, e ela começou a bater na minha porta, ou melhor, na minha tela, de um jeito muito esquisito. Tudo começou com uma coisa que parecia tão pequena, tão boba, um pedido para remover uma avaliação negativa. Uma coisinha de internet, sabe? Mas a partir daí, essa onda virou um tsunami. Uma sensação de perseguição começou a tomar conta de tudo. E não era só online, não. Era como se a energia daquela situação tivesse vazado da tela do computador e começado a me seguir na rua, no supermercado, em casa. E o corpo, gente, o corpo sente. Ele não mente. Comecei a sentir um peso, uma coisa física mesmo, uma angústia que apertava o peito e dava nó no estômago. O sono foi embora. A paz de espírito tirou férias prolongadas e eu me vi num estado de alerta constante, como se a qualquer momento algo ruim fosse acontecer. Era um medo difuso, uma ansiedade que não tinha cara, mas que estava ali, presente em cada respiração. Era a inveja, mas não a minha. Era a inveja do outro, se manifestando de uma forma que eu nunca imaginei ser possível, me mostrando que às vezes a gente capta umas energias que nem são nossas, mas que nos afetam profundamente. E foi nesse processo, nesse mergulho forçado, que eu comecei a entender umas coisas. Que essa onda não vinha só para me derrubar, mas talvez para me ensinar a nadar em águas mais profundas. Que essa sensação de perseguição era, na verdade, um chamado para olhar para dentro, para fortalecer minhas próprias barreiras e entender o que era meu e o que era do outro. E é sobre essa jornada, sobre como transformar esse veneno em remédio, que a gente vai conversar hoje. Porque se essa onda te pegou também, eu quero que você saiba que você não tá sozinho e que dá para aprender a surfar nela. A primeira coisa que a gente precisa fazer, e talvez a mais difícil, é parar de se culpar por sentir. Quando a inveja bate, seja a nossa ou a que a gente sente que vem do outro, a primeira reação é pensar: tem algo de errado comigo. A gente se sente pequeno, falho, uma pessoa ruim. Mas e se a gente tentasse olhar para isso de outro jeito? E se a inveja não for uma falha de caráter, mas um sinal? Um sinal piscando em neon, tipo aqueles de beira de estrada, apontando para alguma coisa dentro da gente que tá faltando, que tá precisando de atenção. É como se o nosso corpo, a nossa alma, estivesse mandando um telegrama urgente dizendo: ei, olha aqui, tem um desejo seu que não tá sendo atendido. Então, em vez de empurrar esse sentimento para debaixo do tapete e fingir que ele não existe, o convite é para sentar com ele. Pega um café, um chá, e pergunta: e aí, inveja, o que você está querendo me dizer hoje? O que essa situação, essa pessoa, essa conquista que te incomoda tanto, está te mostrando sobre você mesmo? É um desejo de reconhecimento que você não está tendo? É uma vontade de ter mais tempo livre que você não se permite? É a falta de um projeto criativo que te empolgue? A inveja, nesse lugar, vira uma bússola. Ela para de ser um monstro para virar um mapa. Um guia que aponta exatamente para o lugar onde a gente precisa investir nossa energia para se sentir mais completo e mais feliz. É um GPS da alma, saca? Sabe aquele filminho que a gente adora rodar na cabeça? Aquele do e se? E se eu tivesse dito outra coisa? E se eu não tivesse ido naquele lugar? E se eu tivesse feito diferente? A gente fica ali, dando play, rebobinando, assistindo de novo e de novo, como se em alguma dessas repetições o final fosse mudar. Mas o final não muda. O que muda é o nosso presente, que fica paralisado, refém de um roteiro que já foi escrito e que não tem mais como editar. Ficar nesse ciclo do como poderia ter sido é como regar uma planta morta, esperando que ela dê flores. É um gasto de energia inútil que só serve para alimentar a frustração e a tristeza. A gente precisa ter a coragem de apertar o stop, de aceitar que aquele capítulo acabou. Doeu, foi injusto, talvez, mas ele já passou.
A única coisa que a gente tem, de verdade, é o agora. É essa folha em branco que tá na nossa frente. E o que a gente vai desenhar nela? Vamos continuar rabiscando as mesmas cenas do passado, ou vamos pegar um lápis de cor novo e começar um desenho diferente? O convite é para olhar para frente. Olhar para o chão que você tá pisando agora e pensar: ok, com o que eu tenho hoje, com quem eu sou hoje, o que eu posso construir? É tirar o foco do que foi perdido e colocar no que pode ser ganho. É um exercício diário, difícil, mas é o único que pode te tirar desse looping infinito de dor. Quando a gente se sente vulnerável, perseguido, como se a energia ruim do mundo estivesse toda apontada pra gente, é muito fácil se encolher. A vontade é de ficar pequenininho, invisível, para ver se ninguém nos atinge. Mas a gente também pode fazer o contrário. A gente pode se expandir, a gente pode criar a nossa própria proteção, uma espécie de campo de força energético, e não precisa de nenhum ritual super complexo para isso não. É uma coisa que você pode fazer aí, agora mesmo, enquanto me ouve. É um exercício de intenção, de usar a força do seu pensamento e da sua palavra para criar uma barreira de proteção ao seu redor. Feche os olhos por um instante, se quiser. Respira fundo. E comece a afirmar, em voz alta, ou só na sua mente: eu estou seguro. Eu sou protegido. Nenhuma energia que não seja de amor e luz pode me atingir. Sinta o poder dessas palavras. E enquanto você fala, visualize uma luz muito forte, pode ser branca, dourada, a cor que te vier à mente, saindo do centro do seu peito e se expandindo, formando uma bolha, um escudo ao redor de todo o seu corpo. Veja essa luz te envolvendo por completo, da cabeça aos pés. Ela é impenetrável. Ela é a sua energia, a sua força vital, te blindando de tudo que vem de fora. Faça isso de manhã, antes de sair de casa. Faça isso no ônibus, no trabalho, sempre que sentir aquela onda estranha chegando. É um lembrete para você e para o universo de que você é o guardião do seu próprio espaço. Muitas vezes, essa sensação de inveja e ataque vem junto com um sentimento de escassez. Parece que tudo tá dando errado, que nada funciona, que o mundo inteiro tem sorte, menos você. A gente entra numa frequência de falta, e aí, por uma lei meio maluca do universo, a gente acaba atraindo mais falta ainda. É difícil sair desse buraco de uma vez só. Então, a estratégia é ir minando a escassez aos pouquinhos, com pequenas doses de abundância no dia a dia. São gestos simples, quase bobos, mas que têm o poder de mudar a nossa vibração e reequilibrar a nossa percepção da realidade. Pense comigo. O que você pode fazer hoje que te traga uma sensação, mesmo que mínima, de conforto e prazer? Pode ser parar por 5 minutos para tomar um solzinho na janela e sentir o calor na pele. Pode ser preparar aquela xícara de chá ou café bem quentinha, segurar com as 2 mãos e sentir o vapor no rosto. Pode ser, antes de dormir, pegar um caderno e listar 3 coisas no seu dia que, apesar de tudo, ainda funcionaram. A internet que não caiu, o almoço que estava gostoso, uma mensagem de um amigo. Essas pequenas abundâncias são como âncoras. Elas te puxam de volta para o presente e te mostram que, mesmo no meio do caos, ainda existem coisas boas, ainda existe cuidado, ainda existe beleza. É treinar o olhar para ver o que tem, e não só o que falta. Quando a gente se sente injustiçado, atacado, a nossa primeira reação é querer se defender. A gente quer gritar para o mundo a nossa versão da história. Quer provar que a gente tá certo e que o outro tá errado. A gente quer pegar cada pessoa pelo ombro, chacoalhar e dizer: você não tá vendo? Não tá enxergando o que tá acontecendo? É um desespero para ser validado, para ter a nossa dor reconhecida pelo outro. A gente acha que só vai ter paz quando todo mundo concordar com a gente, quando a pessoa que nos fez mal admitir o erro. Mas a verdade, e essa é uma das mais duras de engolir, é que isso provavelmente não vai acontecer.
Nem todo mundo vai enxergar as coisas da mesma forma que você. E tá tudo bem. Você não precisa do aval de ninguém para validar o que você sentiu. Você não precisa convencer a plateia da sua dor. A sua consciência, a sua verdade interna, é o que importa. Manter-se firme no que você sabe que é real para você é o maior ato de poder que você pode ter. Gasta-se uma energia enorme tentando mudar a opinião dos outros. Uma energia que poderia estar sendo usada para te curar, para te fortalecer. Então, respira. Solta a necessidade de controle. Confia que o tempo é o senhor da razão e que as coisas se ajeitam no seu próprio ritmo. Às vezes, o silêncio e a distância são a resposta mais sábia. A sua paz não pode depender da compreensão de quem não quer te entender. A gente aprende desde cedo que chorar é feio, que é sinal de fraqueza, de descontrole. Engole o choro, homem não chora, não faz escândalo. A gente aprende a represar as nossas emoções, a construir uma barragem interna para segurar toda a tristeza, a raiva, a frustração. Só que essa barragem, uma hora, não aguenta. E quando ela estoura, leva tudo junto. Ou então, pior, a água não extravasa, ela fica ali, parada, apodrecendo por dentro, virando doença, virando angústia crônica, virando um peso que a gente nem sabe mais de onde veio, mas que carrega para todo lado. Chorar não é fraqueza. Chorar é sabedoria. É o nosso corpo usando um mecanismo inteligentíssimo para lavar a alma, para botar para fora o que não serve mais. As lágrimas são literalmente um detox emocional. Elas liberam hormônios de estresse e ajudam a gente a se acalmar. Então, se a vontade de chorar vier, deixa ela vir. Acolhe. Encontra um lugar seguro, no seu quarto, no chuveiro, e se permite desabar. Chora até soluçar. Chora até o ar faltar. Chora até sentir um alívio, um vazio. Um espaço novo se abrindo aí dentro. É muito melhor deixar o rio correr do que carregar o peso de uma enchente represada dentro do peito. Chorar é um ato de limpeza, de coragem e de profundo autorrespeito. Existe um poder imenso em dar nome ao que a gente sente, enquanto a angústia, a raiva, a inveja ficam só ali, rodando dentro da nossa cabeça. Elas são monstros sem forma, gigantes e assustadores. Mas a partir do momento em que a gente coloca em palavras, elas diminuem de tamanho, elas ganham contorno, viram uma coisa que a gente consegue olhar, analisar e finalmente lidar. Falar é um processo de organização interna. É como arrumar um quarto bagunçado. Você vai tirando as coisas do lugar, olhando uma por uma, decidindo o que fica e o que vai embora. É um processo de cura. E não precisa ser necessariamente com outra pessoa. Claro, se você tem um amigo de confiança, um terapeuta, alguém que te ouça sem julgamentos, isso é um tesouro. Mas se você não tem, ou não se sente à vontade, não use isso como desculpa para guardar tudo aí dentro. Falar pode ser escrever. Pega um diário e vomita tudo no papel, sem filtro, sem se preocupar com a gramática. Falar pode ser gravar um áudio para você mesmo no celular. E, olha que louco, falar pode ser até conversar com uma inteligência artificial. Abre um chat e conta tudo. O ato de formular as frases, de externalizar o sentimento, já é transformador por si só. O importante é não deixar esse emaranhado de emoções virar um nó cego dentro de você. Dê voz à sua dor. Ela só quer ser ouvida para poder ir embora. Se você chegou até aqui, se alguma coisa do que eu falei fez sentido para você, eu quero que você guarde uma coisa no coração. Sentir tudo isso, essa onda de inveja, de medo, de tristeza, não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É um sinal da sua força. É um sinal de que você é uma pessoa sensível, porosa, com um poder espiritual e uma capacidade de percepção que talvez você nem imagine que tem. Pessoas como nós, que sentem o ambiente, que captam a energia dos outros,
Muitas vezes, se sentem sobrecarregadas, como se tivéssemos um defeito de fabricação. Mas não é defeito, é um superpoder. O desafio, e o segredo, é aprender a usar esse poder a nosso favor, e não contra nós. É entender que a gente não precisa se fechar para o mundo para não se machucar. A gente precisa se integrar todas as nossas partes. A que sente raiva, a que sente inveja, a que tem medo, a que é forte, a que é luz. Quando a gente acolhe a nossa própria sombra, quando a gente para de brigar com o que a gente sente, ninguém mais consegue usar isso para nos atingir. A gente se torna inteiro, completo. E uma pessoa inteira não se quebra com o vento que vem de fora. Ela pode até balançar, mas ela não cai, porque as suas raízes são profundas. Então, da próxima vez que a onda vier, respira. Lembre-se que ela não é maior que você. Ela é só um sinal, um mensageiro te trazendo um recado importante sobre as suas próprias profundezas. Ouça o recado, agradeça a mensagem e continue a nadar. Porque você tem toda a força que precisa aí dentro. Acredite na sua sensibilidade. Ela não é a sua falha, ela é a sua maior aliada nessa jornada. Fica bem.